Comecei a gravação, vamos lá. Bom, primeiro vamos dar uma introdução, uma visão geral sobre tecidos no geral, né? É importante a gente deixar claro do que nós estamos falando. Os tecidos, eles são um aglomerado de células, nós podemos dizer assim. São células que se juntam para exercer uma função específica. E sempre que nós falarmos de tecidos, nós temos que pensar em duas coisas: as células desse tecido e a matriz extracelular, que nós vamos chamar aqui de MEC, a MEC, MEC. Uma coisa interessante de se falar é que as células do tecido produzem a sua matriz extracelular. Só que essa matriz extracelular, ela tem relações muito mais complexas do que uma simples relação de produto, ok? As células, elas produzem essa matriz, só que essa matriz, ela também influencia na diferenciação da função dessa célula, com proteínas que se ligam na membrana. Aqui nós temos uma divisão de 4 grupos dos tecidos. Tecido epitelial, que nós vamos entrar em detalhes hoje, conjuntivo, que vamos depois, né, e nervoso e muscular. Ok? Agora, eu trouxe aqui também uma divisão interessante sobre os órgãos, porque o próximo nível, depois de tecidos, são os órgãos. Com uma junção de tecidos, você forma um órgão. E aí, nós temos uma divisão de cada parte desse órgão, o parênquima e o estroma. Eu coloquei bem com explicação as coisas para vocês poderem usar esses slides de material de estudo depois, tá, pessoal? O parênquima, ele é a parte que contém as células que exercem a função do órgão. Por exemplo, se você tem o estômago e as células liberam o muco e as enzimas digestivas, essas células fazem parte do parênquima. E o estroma é o tecido que sustenta essas células, em que na maioria das vezes é o tecido conjuntivo, ok? Ele que dá a sustentação para as coisas que estão no nosso corpo. Vamos para a próxima. Aqui é uma fotinho do parênquima e do estroma. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, tem o tecido, que é o parênquima, e aqui o estroma. Eles são diferentes. Dá pra ver claramente a divisão aqui de um pro outro. Eu trouxe algumas fotinhas dessa. Agora vamos falar sobre o tecido epitelial mais aprofundadamente, né? Ok, ele tem duas funções principais: o revestimento e a secreção. Como nós podemos ver esse revestimento? Na nossa pele. A nossa pele, essa parte de fora, ela é feita de tecido epitelial estratificado. Estratificado é aquele que é o planinho. Não queratinizado, queratinizado. Ele é um tecido epitelial que é queratinizado e isso faz com que não perca água. É uma função de revestimento, mas também contribui para a função de proteção. E isso nos leva a pensar que as funções a função de revestimento e de secreção nos trazem outras funções que estão correlacionadas. A secreção, nós podemos ter exemplo das glândulas que soltam o suor, ou as glândulas que soltam a saliva, ou a glândula mamária. Elas são glândulas que são compostas por células epiteliais, ok? E nós temos que pensar que as funções de revestimento e secreção são as principais, não são todas, ok? Agora, vamos lá. As características do tecido epitelial. Como que se diferencia ele? São células poliédricas. No todo, o tecido ele tem uma visão tridimensional, certo? E as células têm umas formas definidas. Só que essas formas, elas são bem variadas. Nós temos células cúbicas, prismáticas, nós temos epitélio simples, epitélio estratificado, várias formas que tem de células epiteliais e de tecidos epiteliais. As células, elas são justapostas, elas estão todas umas pertinhas das outras e tem pouca matriz extracelular. Bom, por que tem pouca matriz extracelular? Aliás, por que não?
onde que a gente pode ver isso? Na nossa pele de novo. Se você vê as células da pele é bem juntinha. E uma coisa bem interessante é que é bem coesa. Se você puxar sua pele, você não consegue arrancar um pedaço, por exemplo. Isso está correlacionado às estruturas que nós vamos ver adiante, ok? Agora nós temos que definir as partes das células epiteliais, porque vai ficar mais fácil de estudarmos elas. A parte que está ali, ó, embaixo, que está com maior contato com o tecido conjuntivo, vamos dar um zoom aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo é o polo basal. Esse nome basal ele remete à parte inferior. Vamos também tenho que lembrar que o tecido epitelial, por ele ser um tecido de revestimento, muitas vezes ele vai estar revestindo órgãos ocos, por exemplo. E os órgãos ocos, eles têm a parte oca, como eu acabei de falar. Geralmente, a região apical vai ficar em contato com essa parte oca. E a região basal em contato com o outro tecido, o tecido de sustentação, que a gente falou ali atrás, que tem o nome de estroma, ok? Essa parte de cima é o polo, que a gente diz que é o polo apical. A superfície vai ser denominada de superfície apical. Então, a superfície do polo apical é a superfície apical. E a superfície basal é a parte de baixo. Nós temos essas células aqui que são células caliciformes, ó. Se a gente vê, elas têm um formatinho de cálice, tá? E é pseudo-estratificado, mas a gente vai falar disso depois. Vamos para divisões e subdivisões, ok? Isso aqui é uma coisa legal que nós ouvimos falar muito nos... Não muito, né? Mas a gente ouve falar que não chega a ter um aprofundamento. A gente fala de lâmina basal, que é uma estrutura que faz a adesão entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo. Vamos pensar, pessoal. A gente tem as células epiteliais. Ela tem pouca matriz extracelular e também não tem vasos sanguíneos que passam pelo tecido. Isso resulta no quê? Isso resulta com que a célula ela não tem uma fonte de nutrição. Não tem uma fonte de nutrição. Então ela precisa de alguém para dar isso para ela. Vem do tecido de sustentação, o tecido conjuntivo. Então é muito importante que a célula epitelial esteja grudadinha com o tecido conjuntivo, para poder passar as coisas para ela. Essa é uma das funções da membrana basal e da lâmina basal. Agora, tem diferença, ok? Membrana basal, vamos ver se a foto tá aqui, ó. Membrana basal é essa camadinha aqui, ó. Ela é difícil de ver. Você precisa de um microscópio eletrônico para ver. Já a lâmina basal, ela é um constituinte da membrana basal. Então, a membrana basal, ela é feita de lâmina basal e lâmina reticular. Qual que é a diferença? A lâmina reticular, a função dela está mais ligada a segurar a lâmina basal no tecido conjuntivo. É como se fosse uma cola que está prendendo ali a lâmina basal com a lâmina reticular. E a lâmina basal, além dela segurar o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, né? Desculpem, o tecido epitelial, ela também tem funções de filtragem. Lembra que eu falei para vocês que o tecido conjuntivo que vai dar os nutrientes para as células epiteliais sobreviverem? Então, por causa disso, a gente precisa de um filtro para passar só o que é interessante. E aí, essa é uma das funções da membrana da lâmina basal. Agora vamos entrar na lâmina basal. Temos a lâmina lúcida e a lâmina densa. A lâmina lúcida tem esse nome por quê? Porque ela é uma região elétron lúcida. Quando a gente pega o microscópio eletrônico, ele solta elétrons. E essa é uma região que o elétron consegue passar fácil. E é uma região que não fica escurecida quando você vê a micrografia. Isso deu o nome de uma lâmina lúcida. Um outro nome que pode aparecer é lâmina rara, ok?
Essa região, ela pode aparecer acima ou abaixo da lâmina densa e ela também tem uma função de ancoragem, ela segura a célula na lâmina densa, é uma colinha também. A lâmina densa, ela já vai ter mais funções, pessoal. A lâmina densa, ela vai ser filtrante e vocês podem pensar nela como aquelas grades de ferro que tem uns buraquinhos. A gente não consegue passar pela grade, mas uma mosca, por exemplo, consegue. É mais ou menos isso que ela faz. Também não vou entrar em muitos detalhes nisso porque não é interessante a nós do ensino médio. Ok? Aqui tem uma explicação para vocês, caso vocês forem ler só o slide, né? E tem uma coisa interessante que é o tamanho. A lâmina basal tem 20 nanômetros a 100 nanômetros. Nanômetros, pessoal, é metro vezes 10 elevado a menos 9. Aqui tem alguns exemplos das funções, né? Influenciar a polaridade das células e diferenciação celular são umas que eu não falei. Agora, essa polaridade não é polaridade de positivo ou negativo. É polaridade a gente chama isso de biologia, das regiões que vai ter uma concentração de certas organelas na célula. A gente vai ver mais pra frente que o núcleo tende a ficar na região mais basal da célula. E a trama tem um conjunto de filamentos que fica na região mais apical da célula. Aqui tem a micrografia, eu já mostrei para vocês. Ó, essas fotinhas, elas têm uma legenda. Esse aqui é um corte de rim. São os túbulos renais. Vamos dar uma olhada com mais clareza aqui. Essas bolinhas roxas são os núcleos da célula. E aqui é a membrana basal. Então, o que a gente pode pensar daqui? Que essa região aqui, ó, entre as membranas basais é de tecido conjuntivo. Essa aqui são as células epiteliais que revestem. E aqui a gente tem uma cavidade, ó, porque lembra, é um túbulo renal. Aqui tem a cavidade desse túbulo. É um epitélio simples, só tem uma camada de células. Bom, aqui temos outras fotinhas bonitinhas da lâmina basal. Essas aqui são mais difíceis de ver, né? Mas são micrografias eletrônicas. Ó, a setinha tá mostrando aqui pra gente a lâmina basal. Tecido conjuntivo aqui, que é o de apoio. E aqui em cima as células epiteliais. A mesma coisa aqui. Ok? Agora vamos falar sobre as especializações das superfícies laterais das células. Essa foto aqui ela é muito boa para termos uma visão geral. Ok? Aqui é a superfície apical, ou seja, onde está a parte oca. Esses dedinhos da célula são as microvilosidades. As microvilosidades, elas servem para aumentar a superfície da célula. Essa célula, por exemplo, ela poderia ser uma célula do intestino. O intestino é um órgão que ele faz muita absorção. Então ele precisa de aumentar a área dele, porque aí ele consegue absorver melhor os nutrientes. Só que aí a gente pensa, vai para cá passando coisa. E se essas coisas entrarem aqui no espaço entre a célula? Elas não podem, vai ser ruim porque tem que passar por dentro da célula. E é para isso que serve a zônula de oclusão. A zônula de oclusão, ela tem esse nome porque uma zônula, aqui no nosso caso, é toda coisa, vamos dizer, que circunda a célula como toda. É tipo um cinto que fica na célula. E a zônula de oclusão, ela é uma zônula que tem a função de não deixar nada passar ali. Ela vai impermeabilizar esse meio intercelular, ó. Aqui que tem esse espacinho para não entrar nada ali. A zônula de adesão, que vem logo abaixo, eles são uma zona que vai aumentar a adesão, como o nome já diz. Ela faz isso através de proteínas, alguns filamentos que ela passa entre uma célula e outra e eles se juntam, ficam grudadinhos com o outro. É como dar a mão pro amiguinho para não soltar, ok? Esses verdes, eles são os desmossomos. Os desmossomos, eles têm a mesma função de aumentar a adesão. Só que eles fazem isso de forma diferente. Eles também soltam as proteínas para fora. Um desmossomo segura a proteína do outro. Mas na parte do citoplasma, esses desmossomos, eles fazem uma junção com o citoesqueleto. Pessoal, células têm esqueleto.
O citoesqueleto, ele é composto de microtúbulos e ele dá o formato para a célula e ajuda ela a ter uma maior resistência. Com esse desmossomo conectado no citoesqueleto, fica uma adesão bem grande, ok? Agora, uma observação boa, interessante. A união da zônula de oclusão com a zônula de adesão tem o nome de complexo unitivo. Vamos vir aqui para baixo. Aí, a zônula de oclusão é a especialização mais apical de uma célula. Aqui nós temos as interdigitações, ó. Elas são essas evaginações e invaginações da membrana plasmática lateral aqui, ó, que tem como objetivo aumentar o contato entre as células. Por quê? Porque você consegue aumentar a adesão entre elas. É como se fosse um emaranhado, quando você tem dois fios, dois fones de ouvido e um amarra no outro, todo emaranhado, cheio de vai e vem, é o que essa interdigitação está procurando. E aqui por último, mas não menos importante, a junção comunicante. A junção comunicante, ela tem a função, pessoal, de passar partículas, passar coisinhas. E tem um limite. O limite de o máximo, o maior tamanho, vamos dizer assim, de partícula que pode passar pela junção comunicante é uma partícula de 1500 Daltons, ok? Daltons é uma unidade de medida de partículas, ela é a mesma coisa que a unidade atômica. Por exemplo, um hidrogênio tem a massa atômica de 1, se eu não me engano, né? Então ele pesa 1 Dalton. O carbono é 12 a massa atômica dele, como vocês são os prótons e os nêutrons. Então ele tem a massa atômica de 12 Daltons. Bom, agora vamos ver as fotos para entender melhor. Ó. Microvilosidades aqui. Aqui nós temos zônula de adesão e as microvilosidades, ó, que são as evaginações e invaginações. Evaginação, pessoal, é quando vai para fora e invaginação é quando vai para dentro. Agora a divisão, tem uma divisão em grupos. Tem as junções de adesão, são as zônulas de adesão, os desmossomos e os M-desmossomos. Não falamos dos M-desmossomos, mas eles são basicamente desmossomos que ficam na região basal. Voltando aqui na foto, ó, M-desmossomos. Esqueci de falar dos coitados, mas eles estão aqui, ó, em amarelo. As junções impermeáveis, que na verdade é a junção impermeável, que é a zônula de oclusão, só que ela também recebe o nome de junção estreita. Temos as junções de comunicação, que são as junções gap ou junções comunicantes, que são aquelas ali, ó, que a gente falou, junção comunicante, que passa 1500 Daltons. E a observação que eu já falei. Os próximos slides eu já falei só naquele ali, mas eu vou passando as fotos que são bem importantes para a gente ter uma ideia. Sair da biologia só teórica e dar uma olhada em como as coisas realmente são, né? Ou como a gente acha que é, porque é pequenininho. Aqui, ó, a zônula de oclusão. A gente pega, se a gente vê aqui, ó, a zônula de adesão, aqui são onde tem os desmossomos e a zônula de oclusão. Como a gente sabe? Porque a zona de oclusão é a região mais apical. E você vê que aqui é mais estreito. Eles estão juntinhos, não passa nada ali. A zona de adesão e os desmossomos, como que se sabe? Porque você tem uma região mais elétron, que não deixa os elétrons passar. Ó. Tá vendo? Aqui tá mais claro no meio e aqui na ponta tá mais escuro. São os filamentos que a gente falou, que os desmossomos soltam para se segurar no citoesqueleto. E a zônula de adesão também. A gente vai ver mais tarde, um pouquinho aqui na frente, do que a zônula de adesão se junta. Ok. Aqui está o que eu falei que a gente ia ver. A trama terminal. Ok? Zônula de adesão, ela se liga nesse grupo de filamentos que ficam aqui no citoplasma apical, denominado de trama terminal. Esse nome é legal, pessoal, trama terminal. Ok? E nós temos nessa fotinho os micróbilos com o glicocálice. Glicocálice é um conjunto de glicoproteínas que fazem as interações químicas e algumas outras coisas nas células. Ok? Bom, os desmossomos. Essa fotinho aqui ajuda muito a gente entender, ó.
desmossomos de um lado e do outro, eles unem as células, ó, com esses rabinhozinhos, que são os filamentos de proteínas, né, queratina, que soltam e se juntam ao citoesqueleto. Tem do outro lado também, são 2 desmossomos. E tem as proteínas que saem e se juntam, aqui ó, se juntando bonitinho. Como que eles se juntam? Como essas proteínas chamadas de caderinas. As caderinas são proteínas que fazem essa adesão, e elas perdem essa propriedade de adesão com com a falta do cálcio. O cálcio ajuda nessa adesão. Ok? Essas são as junções comunicantes, ó, mostrando como é que é. É um lugar onde a célula ela dá uma juntadinha com a outra e formam tipo estradas, pessoal. São estradinhas, ó. Estradinhas. Agora vamos falar das especializações das superfícies apicais. Aqui tem os microvilosidades. Eu não sei falar, gente. Eu não sei onde é a sílaba tônica dessa palavra. Sorry, me desculpem. Os microvilosidades, que é a mesma coisa que isso aqui. E os estereocílios. A gente já falou das microvilosidades. Eu peguei a mesma foto para ficar didático. Ó, os filamentos de actina da trama terminal. Mas qual que é a diferença de um micróvilo e de um estereocílio? O estereocílio, ele é maior que o micróvilo, microvilosidade, eu não sei se micróvilo é certo, microvilosidades, e é mais ramificado. Ele é ramificado e maior, ok? E aqui nós temos uma foto de um corte longitudinal, é um corte transversal que fala, né? Dessas microvilosidades, ó. A gente consegue ver os glicocálices na bordinha, os filamentos de actina da trama terminal aqui e a membrana, que é a bicamada lipídica, né? Aqui tudo certinho. Agora vamos falar dos cílios e dos flagelos. Bom, os cílios, eles são diferentes das microvilosidades, porque a grande função, o grande motivo de ter um cílio ou um flagelo é a movimentação. Os cílios e os flagelos, eles movimentam o meio extracelular. Nós temos, por exemplo, protozoários que são ciliados. E esses protozoários ciliados, eles usam esses cíliozinhos para fazer um movimento do meio extracelular e ingerir outros serizinhos com esse movimento. Eles jogam a água para dentro da boca deles. Ó, dá para identificar aqui também os núcleos, um pouquinho das divisões entre elas, né? Essas C são as células caliciformes. Aqui ó, célula caliciforme. A célula caliciforme, ela secreta muco, pessoal. Ok. E aqui nós temos os cílios, de outra visão. Os cílios, eles são inseridos em uma coisinha chamada corpúsculo basal. Olha aqui, ó, corpúsculo basal. É da onde o cílio sai. E esse cílio, ele é composto de microtúbulos. Aqui a fotinha dos microtúbulos, ó. São um par de microtúbulos central, cercado por 9 pares de microtúbulos periféricos. Eles estão ali em volta. Agora, vamos para uma das partes mais importantes. Os tipos de epitélio. Isso aqui cai muito. É você saber quais são... Peraí, tem um ônibus aqui fazendo barulho. Passou. Os tipos de epitélios, o nome deles e onde eles aparecem. Sabe, o epitélio da boca, que tipo de epitélio? Isso é muito importante, pessoal. Isso aqui cai muito e eu pessoalmente acho um pouquinho chato de decorar isso. Nós temos as duas, na verdade 3, né? Classificações, os maiores grupos. Que aí a gente vai subdividindo essas divisões, ok? Temos a classificação quanto ao número de camadas de células. Tem as células, os epitélios simples, os epitélios pseudoestratificados e os epitélios estratificados. Vamos pensar no nome. Simples é que tem uma camada. Estratificado é 2 ou mais. E pseudo? Pseudo é falso. Então ele é um falso estratificado. Então ele parece que tem mais de uma camada, mas não tem. Como assim? É porque ele tem uma camada, só que as células elas ficam em alturas diferentes. Então quando você olha, dá aquela sensação de que é uma camada maior. Ok? O simples é só uma e o estratificado é 2. Vamos procurar... tem aqui embaixo, né? Mas vamos procurar a foto aqui, ó.
Aqui, isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo que tem células mais altas do que as outras? Isso aqui é um pseudo-estratificado. Parece que tem mais de uma, mas não tem. De simples a gente viu algum simples. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Epitélio simples. Tem só uma célula. E aqui já tem a lâmina basal. Agora, vamos para a próxima. Cadê? Aqui, ó. Fotinhas mais didáticas. Epitélio simples, uma célula, uma célula, uma célula. Pseudoestratificado, ó, células mais altas que as outras. E os estratificados têm duas camadas, três, quatro. Então vamos revisar. Estratificado, mais de uma camada. Pseudoestratificado, uma camada que parece que é mais de uma, com os núcleos em diferentes alturas. E o simples, uma só. Próximo nível de classificação. Forma das células. Temos epitélios pavimentosos, epitélios cúbicos, epitélios prismáticos ou colunares. Mesma coisa um no outro, né? E nós, nos estratificados, temos alguns que são específicos dele. O pavimentoso queratinizado e o pavimentoso não queratinizado. O pavimentoso queratinizado é seco e o não queratinizado é úmido. O nosso melhor exemplo disso aqui é a epiderme, a nossa pele. A pele é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Vamos ver essas formas. Pavimentoso. Isso aqui. Parece uma laje. É a laje esse aqui, ó. Tá vendo? Que ele é mais estreito. O cúbico. Não é necessariamente cúbico, pessoal. O epitélio simples cúbico, ele tem esse formato mais tridimensional, maiorzinho, que chega a parecer um cubo, mas vocês veem aqui, ó. Não é completamente cúbico. Uma coisa importante também, pessoal. O tecido conjuntivo de apoio, ele também tem o nome de lâmina própria, tá? Eu acabei pulando isso aqui sem querer. O simples colunar ou prismático, ele é mais alto do que largo. A gente pode classificar desse jeito também, ó. O pavimentoso, ele é mais largo do que alto. O cúbico, ele é mais equilibrado. O colunar é mais alto do que largo. E o pseudo-estratificado, ele é o esquisitão. Ele é pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ó, aqui tem até uns fiozinhos, pessoal. E aí tem a mesma coisa nos estratificados. Ó, pavimentoso, o cúbico. E aqui temos um novo, que é o de transição. Agora, a gente tem que saber diferenciar. Se vocês verem, o epitélio pavimentoso, quando é estratificado, ele tem as células mais basais, as células basais aqui, mais parecidas com as células cúbicas, tá vendo? Elas são mais cúbicas. E quanto você vai subindo, quanto mais alto você sobe, mais laje, mais larga, menos alta fica. Fica mais mais pavimentosa. Estratificada pavimentosa. Já o cúbico continua a mesma coisa no estratificado. Só que olha o transição. O de transição, as células elas não ficam mais finas quando você vai subindo ou mais largas. Elas tendem a ser todas mais cúbicas. E elas são globosas, ó, tá vendo? Ó, puc, puc, puc. A mesma coisa acontece delas seguirem um padrão quando você deixa ele distendido. Por quê? O que acontece? Esse epitélio de transição, ele é encontrado na bexiga, por exemplo. A bexiga é urinária. E eles são órgãos que tem esse órgão, né, tem por característica ele esticar para aumentar o volume. Então esse tecido ele pode ficar relaxado quando está no tamanho normal e quando enche a bexiga ele estica. E como ele fica quando estica? Fica desse jeitinho aqui. Parece muito estratificado, mas não é. Por quê? Por causa da célula, estratificado pavimentoso, né? Por causa da célula basal. Olha aqui, ó, a célula basal está pavimentosa, está esticada. Só que o estratificado pavimentoso não tem célula basal desse jeito. Vamos voltar aqui, ó, e ver os exemplos. Ó, epitélio simples pavimentoso, ele reveste os vasos, as cavidades, e a gente pode pensar, por quê?
Os vasos sanguíneos, eles carregam os nutrientes. E esses nutrientes, eles têm que passar de uma forma fácil. Não pode ter muito trabalho para passar, porque senão a gente gasta muito recurso. Se não for por difusão, vai ser por transporte ativo, que vai gastar a nossa adenosina trifosfato, o ATP. Por isso, em vasos sanguíneos ou nas cavidades do corpo, é um epitélio simples pavimentoso. Nós temos 3 nomes aqui, ó. Cavidade pericárdica, pleural e peritoneal. A cavidade pleural é a cavidade, pessoal, é uma membrana que reveste os nossos pulmões. A pericárdica que reveste o coração e a peritoneal é a que reveste o abdômen. Funções principais, ó. Proteção das vísceras é o mesotélio. E mesotélio? Mesotélio é esse que reveste as cavidades, ok? Esse tecido que é simples pavimentoso e que reveste a cavidade é chamado de mesotélio. E o simples pavimentoso que reveste o vaso é chamado de endotélio. O endotélio e o mesotélio eles têm a função de transporte ativo por pinocitose, então por isso ele é fino, ele é simples. Porque se fosse um transporte ativo por pinocitose nesse estratificado aqui, ele ia ter que passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 células, nesse caso aqui, né, nesse exemplo, gastando 6 vezes mais ATP do que num simples. E secreção de moléculas biologicamente ativas. A gente vai falar isso aqui na semana que vem, que são sobre as glândulas. As glândulas do nosso corpo também são tecido epitelial, ok? Tecido epitelial simples cúbico. Revestimento externo do ovário. Ó, pessoal, aqui não tem todos os lugares, são exemplos. Por isso que é bom para a gente pensar em por que ele está ali. Revestimento externo do ovário, dutos excretores de glândulas, né? Folículos tireoidianos. O que acontece? Aqui a gente já não tem, ó, uma função de transporte, é revestimento e secreção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer uma segurança maior, um revestimento maior. Por isso a célula, ela é acúbica, ela é maiorzinha. E a secreção por meio da glândula se dá por canais ou direto na corrente sanguínea. Então você não vai precisar de uma camada fina. E o prismático, né, o epitélio simples prismático, ele reveste o lúmen do intestino e da vesícula biliar. O que é o lúmen? O lúmen são as cavidades. Ele é basicamente aquele espacinho ali. A veia, por exemplo, os vasos sanguíneos, são ocos. E esse oco é o lúmen. Tem função de proteção, lubrificação, absorção e secreção. Então, ele juntou um pouco das funções do cúbico com a absorção. Por que absorção e lubrificação? Porque ele é maior, olha ele aqui, ó. É mais alto, eu consigo absorver melhor. Vamos ver. Próximo. Pseudoestratificado, é o esquisitão. Prismático ou colunar. Então a gente já vê aqui que não tem pavimentoso, cúbico, ele é prismático colunar. Porque lembra, ele tem que ter células em diferentes alturas. Como eu vou ter uma célula em diferente altura nisso aqui? Não rola. Nem nisso aqui, ó. Isso aqui até rola, mas não é muito diferente. Já nesse aqui, tem bastante espaço. E aí a gente vê, ó, lembra que eu falei da polaridade? Que é a tendência da célula ter as organelas em determinada parte? Nesse caso, a polaridade da célula, a polaridade do núcleo é basal. Ela está aqui embaixo. Agora, a gente pode ver os exemplos. Revestimento da traqueia, brônquios e cavidade nasal. Esse pseudoestratificado aqui, ele entra muito bem nisso. Aí a gente já pode pegar um gancho. Por que tem catarro? O catarro que tem, por exemplo, às vezes na garganta ou no nariz, eles estão intimamente ligados com os cílios. O catarro, ele pega as partículas de sujeira, essas coisas, como se fosse aquela geleca de amoeba. E os cílios, eles se mexem, lembra que a gente viu? Os cílios se mexem, tem movimento, levando esse aglomerado de partículas de sujeira para cima, para serem excretados das nossas vias. E a gente vê os cílios aqui. Agora, células caliciformes, o que elas fazem? Soltam muco. Entendeu? Tudo relacionado, pessoal. Vamos para o estratificado. Estratificado pavimentoso queratinizado. A gente falou dele. Superfície seca. Compõe a epiderme.
qual que é a função? A proteção. Proteção e a prevenir a perda de água. Por quê? Porque ele é queratinizado. Ele está aqui, ó, epiderme. Porque a parte de fora do nosso corpo ela está sujeita a uma maior perda de água. Então precisa de ser queratinizado. Porque como a gente vai ver aqui, ó, o não queratinizado também previne a perda de água. Mas não seria suficiente essa prevenção dele no meio externo do nosso corpo, que está nas relações ambientais adversas, né? Na nossa CNTP. A CNTP daqui a uns tempos vai ser bem mais extrema, hein? Vamos para o não queratinizado exemplos: boca, esôfago, vagina, canal anal. Ou seja, esse aqui ele é mais diversificado pelo corpo. A maioria dos nossos, vamos dizer assim, das estradas do nosso corpo são revestidos por esse aqui, das grandes estradas. Por exemplo, aqui passa a nossa comida até chegar no estômago. Aí o estômago já tem que ter um tecido mais especializado, porque solta ácido clorídrico, né? pH 2 praticamente, com enzimas, é o bagulho do mal. Esôfago também, vagina e canal anal, por quê? Porque é uma região de atrito. É uma região que passa coisa ali, por exemplo, canal anal, passa as fezes. E precisa de ser um lugar que tenha umas células com maior adesão para não ocorrer problemas. Por isso a proteção. Estratificado cúbico. As glândulas sudoríparas, folículos ovarianos em crescimento. Então, glândulas, elas tendem a ser cúbicas. Os canais. E as glândulas são estratificadas, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Não tenham. Não tenham. Eu não vi. Tipo, que medo, eu não vi. Não, vamos ver. Função: proteção e secreção. A glândula tem uma grande função de secreção. E por mais que nós possamos ter células únicas fazendo a secreção e, portanto, podem ser chamadas de glândulas, geralmente o que se tem é que glândulas são aglomerados multicelulares. Não, são várias células que se unem para fazer uma função de secreção. Estratificado de transição, esse aqui que a gente viu, o que estica. Ele fica na bexiga, uréteres, cálices renais, lugares que passam esses fluidos que se acumulam, que precisa de ter uma variabilidade volumétrica. Eles estão relacionados à proteção, como vocês viram, né? Todos eles estão praticamente com proteção, porque é uma grande função do revestimento, é proteger. É como passar, por exemplo, um verniz na madeira. A gente passa o revestimento para proteger. E a distensibilidade, isso aqui é importante, relacionado com o aumento do volume. Então vocês pensam em um órgão que é um reservatório, que aumenta, que tem uma estradinha, por exemplo, os cálices renais, essas coisas, que aumenta, está relacionado ao epitélio estratificado de transição, porque ele tem essa distensibilidade, ok? O epitélio estratificado prismático ou colunar, exemplo, membrana conjuntiva do olho, que está relacionada à proteção também. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Já vai acabar o nosso tempo, né? Às 3h50 já. Então não daria para falar sobre glândulas. Mas antes de terminar a aula, eu vou mostrar aqui, né? O livro que eu estou usando para fazer as aulas. É o livro. Que página que tá? 96? Página 0. Aqui, página. Histologia Básica, Junqueira e Carneiro. Esse livro é muito bom, pessoal. Ele é bem aprofundado, é legal para quem gosta de estudar. Não recomendo para quem tá querendo passar rápido, mas ele tem bastante coisa. Vamos ver aqui. Ó, eu tirei as tabelas, as imagens desse livro. Se vocês forem ver, as imagens são todas daqui. Ele tem essas imagens legais e vai trazer bem mais aprofundado, caso vocês queiram. Por exemplo, ele fala da composição da lâmina basal, colágeno tipo 4, proteoglicanos, glicoproteínas, laminina e entactina, essas coisas que não são tão necessárias a gente saber, mas por questão de eu recomendo vocês usarem, ok? Ó, caderinas. E a outra coisa que eu falei bastante na última aula, que é o Anki. Usem o Anki. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Ctrl X. Aqui o Anki. Ó.
Peraí, tá bugado o compartilhamento de tela. Deixa eu voltar. Compartilhar. Arte, trabalho. Antes. Aí. Ó, baralho de biologia, fazer as cartinhas, por exemplo. O que é um epitélio simples, pessoal? Um epitélio com só uma camada. Epitélio de folheto epitel é só com uma camada. Então, bom, ok. O epitélio estratificado, ele vai perguntando. É ótimo para revisão. Se vocês quiserem, eu mando meu baralho para vocês. Para vocês também estudarem, ok? Usem isso, é uma ferramenta poderosa que vai ajudar muito. É por isso por hoje, pessoal. Eu vou mandar questões para vocês. Só que eu não acho necessário fazer as questões em aula aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma questão, podem me chamar que eu respondo. Eu criei um grupo no Discord também. Quem quiser entrar lá, entra. Ninguém tá me respondendo lá, mas eu vou postar coisa lá. Sobre as questões, essas coisas. Lá eu fiz um canal pra pedir ajuda com questão. No geral, sobre biologia, outras matérias, essas coisas. Vai ficar bem legal lá. As questões eu vou mandar questão de vestibular de preferência, ok? Se vocês quiserem. Não, não dá pra fazer isso, mas. Vocês podem ver com o professor de vocês para as atividades, por exemplo, que eu mandar, vocês puderem ganhar uma nota a mais na aula de biologia. Eu já teve professor aqui do terceiro ano, né? Eu acho que foi o Ednei, eu lembro do Ednei já ter feito isso, ele deu nota para quem foi na monitoria. Então vocês deem uma olhada nisso, qualquer coisa, sei lá, a gente faz uma lista de chamada, tem professor que quer que faz isso para ganhar nota e para ajudar vocês e tal no geral, ok? Até semana que vem, a gente vai falar sobre glândulas para terminar o epitelial e se der a gente inicia o tecido conjuntivo. Eu vou abrir também um chat aqui nesse grupo para perguntar sobre o que vocês acharam da aula, se estava muito superficial ou muito aprofundado, se vocês querem que mude alguma coisa, se gostaram do esquema, e também vou mandar os slides. É isso, pessoal. Até semana que vem.